Miguel Prata Roque esteve no seu habitual espaço de comentário político partilhado com Cecília Meirelles, outrora partilhado com Miguel Morgado, e eu venho mostrar-vos no dia de hoje que, enfim, Miguel Prata Roque veio basicamente justificar o porquê de ter abandonado o estúdio quando debatia com o deputado Rodrigo Taxa, e, enfim, eu venho comentar um bocadinho esses acontecimentos, apesar de que eu comentei na altura. Vamos ouvir o que diz Miguel Prata Roque e fazer uns comentários que, apesar de tudo, eu acho que há alguns tons de cinzento no que é dito por parte de Miguel Prata Roque. Vamos ouvir e fazer uns comentários. Bom, em primeiro lugar, boa tarde à Teresa, à Cecília e também aos telespectadores, e hoje com o compromisso de que eu não saio a meio do debate, porque estou habituado a debater, aliás, há muitos anos com a Cecília, quando eu era membro de governo, quando a Cecília era uma excelente deputada da oposição e que me colocava questões... Pois vão dizer que não se vai embora porque eu elogio, que não é verdade. E que me colocava questões difíceis. Eu só queria explicar aos telespectadores porque é que saía a meio de um debate. Porque nas ditaduras silenciam-se os adversários políticos. Miguel, para quem não acompanhou, sim, um deputado do Chega mandou calar durante o... Não foi só isso, diz o homem calce. Sim. Não foi só mandou-me calar. Sim. Uma questão é nós nos debates... levantou-se e achou que era chegado ao momento. A Cecília eu interrompo a Cecília, isso faz parte do debate democrático, mas tem que haver civismo entre as pessoas. E nas democracias ninguém manda calar ninguém. Deixar aqui duas notas. Eu acho tão ridículo o Miguel Prata Roque estar aqui a choramingar e ter abandonado o debate, como achei que a atitude do deputado Rodrigo Taxa também não foi a correta. Também achei na altura que o deputado Pedro Frazão não deveria ter sido mandado calar por parte de Isaltino Moraes, mesmo que estivesse de alguma forma a interromper Isaltino Moraes, que realmente estava. Este é o papel do moderador. Se não há moderador, que é suposto garantir as condições para que aconteça o debate vai ter problemas, evidentemente. Portanto, quem deveria ter dito ao Miguel Prata Roque: olha, é a terceira vez que interrompes em 30 segundos, a ver se aguardas pela tua vez, que ninguém te pediu para falar. Obviamente que não era neste tom que tinham que lhe dizer isto, mas era uma evidência que a moderadora tinha que lhe dizer: ó Miguel Prata Roque, está a interromper pela terceira vez no espaço de 20 segundos, ainda não chegou a sua vez, quando chegar eu vou-lhe dar a palavra. E os moderadores, tanto no caso de Isaltino Moraes naquele debate autárquico, como no caso de Rodrigo Taxa, não tiveram esse pulso, e portanto os moderadores é suposto garantirem condições para que haja debate. Não gostei de ver a atitude de Rodrigo Taxa, mas por outro lado percebo porque é uma evidência que no espaço de 25 segundos ele foi interrompido 3 vezes pelo Miguel Prata Roque. E portanto às tantas passou-se. Já que não há moderação, as regras acabam, não é? E portanto um jogo sem regras é uma anarquia completa. E as pessoas têm que meter isso em cabeça. Portanto, por um lado não gostei. Acho que é uma coisa que não se faz. Acho que é deselegante. Acho que é melhor silenciar Miguel Prata Roque com argumentos. Agora, o moderador tem que estar presente nesta circunstância. E portanto, é uma evidência que não esteve presente quando Isaltino Moraes mandou calar Pedro Frazão e não esteve presente nesta circunstância em que Miguel Prata Roque interrompeu Rodrigo Taxa 3 vezes em 20 segundos. Portanto, é uma coisa inaceitável dos dois lados. Portanto, acho que não esteve bem quando Isaltino Moraes mandou calar Pedro Frazão, acho que esteve mal, acho que foi reles. Também não acho que tenha estado bem Rodrigo Taxa em mandar calar Miguel Prata Roque. Nos dois casos, acho que quem tinha que fazer alguma coisa era o moderador. Para que as coisas, enfim, não é o equivalente a um jogo de futebol com um árbitro. Se o árbitro sai do jogo e o jogo continua, é uma evidência que há pessoas que vão desrespeitar as regras e o moderador serve para isso. Enfim, vamos ouvir a segunda parte. Quanto muito o moderador tenta gerir bem esse mesmo tempo, é nas ditaduras que as pessoas são silenciadas. E eu não permitirei em espaço nenhum, e espero que aqueles que são democratas no país também não permitam que nós sejamos silenciados. Esta história de eu, por exemplo, votar e escolher os meus deputados e depois ter deputados de outro partido que gritam por cima daquilo que dizem os meus deputados é inaceitável. Porque eu quero que os meus representantes no Parlamento possam expressar aquilo que é a minha opinião. Se há pateadas, se há batidas no mobiliário, se há gritaria, se há insultos, isso impede que a minha opinião seja ouvida no Parlamento e, portanto, eu continuarei a sair cada vez que forem descorteses e mal educados comigo e tentarem fazer aquilo que se faz nas ditaduras, que é silenciar aqueles que não gostam de quem não se gosta e de quem não se gosta de ouvir. Miguel Prata Roque é um chorão, honestamente, não tenho outra palavra para o descrever, mas olhando para o que foi dito, vamos lá ver uma coisa. Se o Miguel Prata Roque considera que falarem por cima no Parlamento português dos representantes
que o próprio elegeu é uma forma de desrespeito democrático, quando todos sabemos que, enfim, é desagradável, mas os apartes até certo ponto são regimentais, como o Miguel Prata Roque sabe perfeitamente, é uma evidência que o próprio, em estúdio com o Rodrigo Taxa, também não estava a respeitar a democracia. Portanto, a crítica que ele está a fazer a uma entidade no Parlamento português, que todos sabemos que ele se está a dirigir ao Chega, porque só os apartes do Chega é que incomodam, os apartes dos outros partidos não incomodam, desde logo os apartes e as intervenções, quando Isabel Moreira sobe ao púlpito do partido de Miguel Prata Roque e diz que os deputados do Chega têm uma coragem pequenina e murcha e faz assim o gesto, quer dizer, muito educado, muito elevado o debate ao Miguel Prata Roque, mas enfim, já nem vou entrar por aí. Portanto, se Miguel Prata Roque considera que no Parlamento alguns apartes mais prolongados ou mais altos são uma forma de desrespeito democrático, se calhar o Miguel Prata Roque devia ter estado mesmo caladinho antes de chegar a sua vez. E portanto, o Miguel Prata Roque não gostou de ouvir aquilo, eu também não gostei, mas a culpa é do Miguel Prata Roque. Se soubesse comportar num debate e se houvesse moderador naquele debate, não tinha levado com aquela. E portanto, eu não gostei, acho que foi deselegante. Por outro lado, acho que a mereceu. Mereceu porque em 20 segundos interrompeu 3 vezes. É tão simples como isso. E, portanto, há interrupções em debates, são perfeitamente normais, mas interrupções que impeçam a articulação de qualquer ideia não é uma interrupção, é um monólogo de quem está a interromper. E, portanto, uma interrupção é uma coisa. O Miguel Prata Roque fala agora 1 minuto e a Cecília Meirelles diz-lhe assim, pois está bem, o Miguel Prata Roque, mas o Partido Socialista teve maioria absoluta e teve a oportunidade disto, daquilo e do outro. E o Miguel Prata Roque contrapõe, expõe uma ideia, isto, aquilo e o outro. E a Cecília Meirelles diz, pois está bem, mas vocês poderiam ter investido mais nesta área e menos naquela, foi uma escolha que fizeram durante a maioria absoluta. E o Miguel Prata Roque diz, não, nós tínhamos este compromisso eleitoral, isto é um debate, compreendem? Agora, se vocês forem ver o acontecimento em que Miguel Prata Roque foi mandado calar, Rodrigo Taxa em 20 segundos foi interrompido 3 vezes. Portanto, não gostei do que vi, nem quando o deputado Pedro Frazão foi mandado calar por Isaltino Moraes, nem quando Miguel Prata Roque foi mandado calar, mas por 2 questões acho que é importante dizer-se. Os debates, nenhum deles tinha moderador, os moderadores estavam a ouvir, não estavam a moderar, é que se estavam a ouvir são telespectadores, não são moderadores, e por outro lado, o Miguel Prata Roque não fez interrupções aceitáveis. O Miguel Prata Roque estava a impedir a articulação de uma ideia, e portanto, apesar de eu não ter gostado, mereceu o que ouviu. Essa é uma evidência, porque eu não gosto que se andem a mandar calar em estúdio. Acho que isso não favorece o debate. Eu quero ouvir o debate, eu quero que se discutam ideias, e às vezes de forma mais viva, e está tudo bem. Agora, mandar calar não favorece o debate, mas se o Miguel Prata Roque em 20 segundos interrompe 3 vezes, mereceu o que ouviu. Lamento imenso. Eu não gostei, mas mereceu o que ouviu. É uma evidência. E, portanto, não houve nenhuma tese de doutoramento quando o Isaltino Moraes mandou calar o deputado Pedro Frazão. E, portanto, o Miguel Prata Roque agora, de repente, estar aqui a falar, basicamente, sobre colocar-se em causa a democracia porque foi mandado calar, ao Miguel Prata Roque, a democracia não foi colocada em causa quando o Isaltino Moraes mandou calar o Pedro Frazão, pois não. Aí não havia problemas democráticos. Pois aqui também não há. Houve os ânimos a exaltarem-se e quando os ânimos se exaltam, há coisas que se calhar não deveriam ser ditas, mas que acabam por ser ditas. E o Miguel Prata Roque, lamento imenso, mereceu. É porque o deputado Pedro Frazão ouviu e fez uma interrupção e tentou colocar uma ideia. E depois foi mandado calar, o moderador parecia que nem estava na sala, parecia um telespectador. No caso do Miguel Prata Roque, ouvia 5 segundos, interrompia. Ouvia 7 segundos, interrompia outra vez. Ouvia 8 segundos, voltava a interromper. E à terceira, o deputado Rodrigo Taxa disse, mas esteja calado, deixe-me falar e depois fala. É porque o Rodrigo Taxa não interrompeu o Miguel Prata Roque. Portanto, no fundo, era um bocadinho esta a ideia. O Miguel Prata Roque esteve aqui a choramingar em estúdio no início do seu comentário e era isto que tínhamos para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.